Porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento. Sobre aquele que está sedento. E enchentes sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente e minha bênção sobre a tua descendência. Olha só, Deus já falou que ele já derramou. O Gileno estava orando em línguas e a Márcia já interpretou, o Espírito Santo está derramado. Agora deixa eu dizer algo para você. Eu falei no encontro isso aqui. Existem 3 tipos de pessoas numa reunião dessa. Existem os sedentos, os desejosos, e eles recebem rápido. Você sabe quando a terra ela absorve rápido a água, assim, ela chupa a água? Os sedentos. Existem aqueles que são lentos ainda, eles vão se entregando aos poucos, mas existem aqueles que não se entregam. Do jeito que eles entram na reunião, eles saem. Aqui tem gente assim. Aqui tem gente sedenta por Deus. E que vai receber muito. Mas aqui tem gente lento no processo ainda, aos poucos vai se entregando. Ele fecha o olho e abre aí fica assim. Aí ele ora um pouquinho, aí ele olha, aí ele vai se entregando aos poucos, até ele mergulhar. Mas tem aquele que fica, meu irmão, como coruja. Na hora do mover aqui, quase eu olhei aqui, tinha uns que estavam assim. Eu digo, isso é uma pessoa ou uma coruja? No mover, tinha gente com o olhão assim, aberto. Eu acho que ele está querendo ver alguma coisa. As coisas de Deus a gente não enxerga de olho aberto, a gente enxerga de olho fechado. Você fecha os seus olhos, Deus abre a tua visão. Você fecha os seus olhos, Deus abre a tua visão. Fecha os seus olhos, que Deus vai abrir a tua visão. Já está proclamado sobre nós que Deus vai abrir os nossos olhos. Tem pessoas aqui que vão tomar um susto. Eita Jesus, acho que é eu. Que quando olhar, o anjo vai estar em pé dentro do seu quarto. Tem gente que vai tomar um susto. Quando você estiver deitado assim, que você virar, o anjo está do teu lado. Escute o que eu estou dizendo. Tem gente hoje aqui que vai ser molhado. É como se chovesse aqui dentro. É como se chovesse aqui dentro. Verdade, choveu quando a gente estava aqui naquele momento, você disse, vai chover. Já estava chuva, olha. Já estava chuva. Mas tem gente que vai se molhar. Aleluia. Tem gente que vai olhar assim. Está gotejado. Vai se molhar. Tem gente que vai sentir isso. Queridos, nós juntos nós vamos invadir o mundo espiritual. Nós vamos invadir o sobrenatural de Deus. Você vai ter muitas experiências, só se você não quiser. Você vai ter muitas experiências com Deus. Muitas experiências com Deus. Você vai ter muitas experiências com Deus. Mas qual é o tamanho da sua sede por Deus? Qual é o tamanho da sua sede? Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí, qual é o tamanho da sua sede? Pergunte para a pessoa do outro lado. Qual é o tamanho da sua sede e da sua fome por Deus? Uma pessoa, ela fica de 1 a 2 meses sem comer. Mas ela não consegue ficar 7 dias sem beber água.
ela consegue ficar 11 dias sem dormir. Isso é estatística. O ser humano consegue ficar muito tempo sem comer. Até 2 meses. Mas ele não consegue ficar mais de 7 dias sem beber água. Então, às vezes, assim, tem pessoas que elas estão com sede de Deus, mas elas estão buscando em outras fontes. Elas estão saciando a sede delas em outros lugares. E elas não conseguem. Os que parecem ter a maior medida da presença de Deus, os que parecem ter a maior medida da presença de Deus em sua vida, eles tendem a ser os mais sedentos por Ele. Você pode olhar, quando você vê uma pessoa, um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, essa pessoa é sedenta. Você nunca vai ver uma pessoa cheia de Deus que não tenha fome e sede por Deus. Deus sempre atende os famintos por Ele. Deus sempre atende os sedentos por Ele. Sempre. Você já parou para pensar o quanto Deus tem para te entregar? Eu tenho certeza que você não parou para pensar sobre isso. O quanto que Deus tem para te entregar. O quanto. Você não tem ideia. Irmãos, tem níveis de unção. Uma vez eu estava pregando no lugar e falei que tem um nível de unção chamado spa. Não é que eu que dei esse nome. Que a unção vem e a gordura vai embora. Tem gente que vai já querer essa unção. A pessoa emagrece. Segura a calça, meu irmão. Eu acho que eu vou liberar essa unção aqui hoje. É unção spa. Pessoas ficam magras. As taxas ficam tudo em dias. Ou você acha que Deus não pode fazer isso? Você não tem ideia. Deus fez o burro falar. Deus fez bicho vira gente e gente vira bicho. Nabucodonosor virou bicho. E a burra falou. A jumenta falou. E o profeta ainda ficou batendo papo com ela. Esse profeta não tem noção, não? Será que ele não percebeu? Eu estou falando com um bicho. Você não tem ideia do que Deus tem para a gente. A gente que é limitado e limita a Deus. Nós somos limitados e limitamos a Deus. Um pedido grande de oração honra a Deus. Só que a gente é acostumado a só pedir: Senhor, se o Senhor me der pelo menos um Fusca. Teve um pastor que ele orou, ele empurrando o carro dele: Senhor, que esse carro pelo menos vá até na frente da igreja. Quando chegou na frente da igreja, entregou. É a fé dele. Nós não temos ideia. Olha só, feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí, feche os seus olhos. E pense em algo muito grande que Deus pode fazer por você. Pense em algo muito grande. Pense assim, mas pense grande, pense grande. O quanto você puder pensar grande, pense assim. Pense grande. Se você quer pregar, se veja num estádio lotado de gente. Pense numa coisa grande, pense numa coisa grande. Você conseguiu pensar aí? Pensou? Sim ou não? Sim. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você pensou numa coisa grande, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que essa coisa grande. Esse é o nosso Deus. Só que a gente limita. A gente limita coisas pequenas. Às vezes a gente fica até na oração a gente ora, mas a gente fica assim: não, Deus não vai me dar isso.
Porque nós não fomos treinados a pensar grande. Nós colocamos logo um monte de dificuldade. A nossa mente é lógica e ela começa a trabalhar contra tudo. Porque ela não consegue ir. Não consegue. Não podemos viver na mediocridade, queridos. Satisfeito em apenas saber que existe mais de Deus. Existe muito mais de Deus para ser experimentado, para ser explorado, mas não conseguimos fazer nada a respeito disso. Você sabia que tem mais de Deus? Você tem o dom de línguas, ainda tem mais 8 dons aí para você. Só que a pessoa está ali, só com esse dom. Ele não busca mais. Até porque ele nem acredita que ele vai receber. Não, isso aí é para o apóstolo, isso aí é para o pastor, isso aí é para o fulano de tal. Para mim, a gente se fecha, a gente bloqueia caminhos do que Deus está querendo fazer na nossa vida. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Quando Ele quer. Se Ele quiser dar um dom para você e você está buscando, Ele vai te dar. Só que as coisas precisam ser provocadas. Se eu não provocar Deus, Ele não vai me dar. Não, Deus vai me dar, vou ficar esperando Ele, não vai dar. Eu preciso provocar. Ana, para poder Samuel nascer, Ana provocou Deus. Ela foi orar e além da oração ela fez um voto. E nasceu Samuel. Ela provocou Deus e nasceu um profeta. Mas foi provocado. A glória de Deus precisa ser provocada. As ações de Deus precisam ser provocadas. Deus não vai agir sem você mexer com Ele. A própria Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se você quer mais de Deus, sentado onde você está, você não vai ter mais de Deus. Mas se você for na direção dEle, pode ter certeza que Ele vai vir na sua direção. Se você for com sede na direção dEle, pode ter certeza que Ele vai vir com uma fonte de água da vida para derramar e saciar a sua sede. Ele vem na sua direção, Ele vem na nossa direção. Ele vem. Só que muitas vezes nós somos assim, às vezes a gente está buscando a Deus e se alegra e fica feliz e chora. Pronto, já parou, já estou. Meu Deus, que oração gostosa. Já parou, não mergulhou. Não mergulhou. Dimensões do Espírito. Dimensões do Espírito. Eu preciso ir mais fundo. Mais fundo. Eu preciso ir mais fundo. Eu preciso ir. E Deus só nos leva até onde a gente permite. Eu vi um pastor contando que ele veio aqui em Manaus, na época, com Randy Clark, que teve um avivamento de cura e tudo no mundo, e ele era da equipe do Randy Clark. Ele estava contando uma experiência que ele foi arrebatado dentro da igreja. Ele olhava o corpo dele lá embaixo, ele passou a tenda, e aí ele ficou com medo, aí o anjo trouxe ele de volta. Aí, não, eu quero ir. Aí quando foi, ele ia ficando com medo, aí trazia ele de volta. Aí ficava nessa briga, porque a gente tem medo do sobrenatural. A gente tem medo do desconhecido. Deus precisa ir nos treinando para poder a gente ir se soltando e deixar Ele nos levar na profundidade dEle. Se o medo entrar no nosso coração, Ele não leva. Não vai. Porque são coisas que atrapalham. Medo, dúvida, incredulidade. São coisas que atrapalham.
Mas sempre que Deus nos revela uma verdade, Ele está nos convocando para o encontro divino. Sempre que vem uma revelação da verdade de Deus, Ele está nos convocando para o encontro. Ele nos revela. É como se um portal tivesse aberto para a gente entrar por ali. Nós já falamos aqui, João capítulo 4, quando João em Apocalipse teve a visão, ele já estava no mundo espiritual. E a voz dele disse, sobe para cá. Ele foi para o mais profundo ainda. Nós não temos ideia do mundo espiritual. A gente pensa que é só um lugar. Tem coisas aqui, irmãos, que eu não falo. Porque eu sei que isso vão me chamar de herege. Porque eu não tenho como provar na Bíblia. Não tenho. Tem coisas que eu não falo. Que eu sei que as pessoas não vão. Onde é que está isso? Quando o apóstolo René apanhou muito nessa cidade, porque ele tinha as revelações e as visões de Deus, ele contava. Foi o que aconteceu com José do Egito. Vai apanhar. Porque você viu, você sabe, você for falar, as pessoas vão te bater. As pessoas vão falar mal. Então não tem como compartilhar. A gente precisa ser um grupo tão grande, que eu possa chegar com ele aqui e dizer, rapaz, eu tive uma experiência. Eu creio. Conta. E aí você contar, a pessoa não ficar assim, será? Você crê que é verdade. Você saber que é real. Mas é difícil a gente encontrar pessoa para compartilhar. É difícil isso. Esses dias um profeta veio a mim e disse assim, guarde o seu coração e ore, porque vai se levantar um espírito de inveja contra a sua vida. Ore por mim. Porque, irmãos, quando a gente começa a buscar, o diabo se levanta e ele usa até crente para tentar impedir. Ele usa. As pessoas se levantam. A promessa que Jesus fez para nós, a promessa que Jesus nos fez, Ele disse, eu estarei sempre com vocês. Amém. Essa é a promessa dele. Eu estarei convosco para sempre. Só que assim, isso não pode ser apenas um versículo que a gente cita na hora que a gente está angustiado, na hora que a gente está aflito, na hora que a gente está passando por guerra. O Senhor disse que Ele estará comigo, ou então o pastor prega para animal. Isso não pode ser só um versículo, isso precisa ser uma realidade. Ele não mente, Ele está com você todos os dias. A presença de Jesus com você não tem feriado, não tem sábado e domingo. 365 dias e 366 dias no ano bissexto. Ele está com você todos os dias até que a tua vitória seja consumada. Todos os dias. Só que a gente lê esse texto aqui, é bonitinho, está na Bíblia. A gente bota no Instagram, a gente bota no Facebook, nas redes sociais. Ei, mas isso não é apenas um texto que eu decorei, ou um versículo que eu estou citando, isso é uma verdade. Ele está com você, Ele está conosco. Está conosco. E Ele não está só. Os anjos também estão. Quantos anjos tem? Quem estava no treinamento? Quantos anjos tem no mínimo, do seu lado? No mínimo. Quantos? No mínimo tem 2 anjos do seu lado. Quem foi no treinamento aprendeu.
No mínimo tem 2. Sua presença conosco é o único fator que pode tornar possível uma vida de intercessão. Sua presença. Quando o apóstolo Gilmar estava pregando, que ele falou sobre adoração e intercessão, o intercessor ele só tem um êxito na hora que ele está ministrando, o Espírito Santo está ministrando no meu coração. O intercessor só tem o êxito quando ele entra pela adoração. Senão ele não tem êxito. Porque quando ele entra pela adoração, ele não é um adorador, ele se torna um instrumento de adoração para Deus. Ele não é um adorador apenas, ele se torna um instrumento de adoração. Porque Deus faz dele um instrumento de adoração. E aí ele está pronto para dizer: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Vai estar pronto. Essa é a promessa que deve tornar-se um convite para descobrir a manifestação cada vez maior da sua presença em nossa vida. Qual é a promessa? Eis que estou convosco. Essa promessa deve tornar-se um convite para descobrir a manifestação cada vez maior da sua presença em nossa vida. Se Ele está comigo, eu preciso provocar. Você vê que Jesus está com todo crente. Mas tem crente que não sente a presença de Jesus. E olha que Jesus está com ele. Mas tem crente que sente a presença de Deus. Tem crente que vive sentindo a presença dele. E Ele está conosco. Ele está conosco. João 14,16, ele disse assim: eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Amém. O outro Consolador vai estar com você para sempre. Amém. Você tem ideia do que significa isso? Ele estará com você para sempre. Você tem ideia? Você não tem, não. Você tem ideia? Você não tem, não. Sabe qual é a ideia de ele dizer Ele está com você para sempre? É, você estará cheio dele para sempre. Se Ele está com você, então você está cheio. No mínimo você está cheio dele para sempre. Aleluia. Só que nós não sabemos administrar a presença de Deus na nossa vida. Não sabemos. Ele estará com você para sempre. Amém. Para sempre, para sempre, para sempre Ele estará com você. Ele veio para ficar. E Ele só sai daqui quando Ele levar você para morar no céu. Ele está dizendo: Ele vos dará outro, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem com vocês para sempre. Diga: o Espírito Santo está comigo para sempre. Diga mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Aponte para a pessoa que está do seu lado e diga: o Espírito Santo está com você para sempre. Diga: você é carregador da sua presença. Nós somos condutores da presença dele. E nós vamos perseguir isso, Márcio. Eu quero que você venha comigo, porque eu quero fazer da minha vida e da sua vida, que a minha presença vai ser a presença dele, que a sua presença vai ser a presença dele. Você vai entrar num comércio, as pessoas vão olhar assim: tu está sentindo o que eu estou sentindo? Está arrepiando. Eu estou sentindo a presença de Deus. É a sua presença que se tornou a presença dele. A tua presença se tornou a presença dele. Você vai abraçar pessoas, elas serão curadas. Tem
pessoas que vão na sua direção com problema de ansiedade, você vai dar um abraço, ela vai ter paz e ela vai ser curada. Eu lembro que um dia eu estava parado e uma pessoa veio na minha direção. E ela disse, eu posso lhe dar um abraço? E ela começou a chorar. E eu abracei. E o Espírito Santo disse, libere a minha paz sobre ela. E eu disse, deixo-vos a minha paz. E a minha paz eu te dou. Só que ela era fortinha. Quase que eu caio com ela. Ela caiu na unção. Ela ficou desmaiada 5 minutos. Quando ela levantou, ela não tinha mais nada. Você vai abraçar pessoas. Você é carregador da presença. Tem algum carregador da presença de Deus? Tem alguém aqui carregando a presença de Deus? Nós somos carregadores da sua presença. Ele disse, eu estou com vocês para sempre. Eu estou com vocês para sempre. Eu estou em você para sempre. Eu estou em você para sempre. Você é um carregador da presença dele. Somos carregadores da sua presença. Mas nós precisamos administrar, irmãos. Porque às vezes eu estou cheio aqui, ali eu estou vazio. Precisamos administrar, aprender a administrar a sua presença em nós. Porque tem pessoas que dão descanso para o Espírito Santo, tem gente que não dá. Em que sentido não dá? Porque vive pecando, dá mais trabalho, vive abrindo brecha. Nós aprendemos a fechar as brechas lá no hotel. Não apresentei os vossos membros. Eles aprenderam quais são os membros que nós devemos consagrar a Deus. Precisamos aprender a administrar a sua presença em nós, obedecendo os seus mandamentos. Quais mandamentos? Não entristeçais o Espírito Santo. Segundo mandamento, não apagueis o Espírito. Efésios 4:30 e 1 Tessalonicenses 5:19. São mandamentos. Como é que é o mandamento? Não adulterarás, não roubarás, está dizendo aqui, não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito, é mandamento. Se a gente não souber administrar isso aqui, irmãos, o Espírito Santo vem e vai. O Espírito Santo, ele avisa quando ele chega, mas ele não avisa quando ele sai. Você lembra do barulho do Pentecoste? Mas você não vê a saída dele. Ele sai silenciosamente. Até quando ele vai aguentar ficar morando numa casa suja? Nós precisamos não parar de interromper o fluir do Espírito de Deus. Pare de interromper o fluir do Espírito. Não interrompa o fluir do Espírito Santo. Não interrompa o fluir do seu amor. Porque o Espírito Santo quer nos dar muito poder, mas antes de ele nos dar muito poder, ele quer derramar muito amor. Porque tem gente que tem muito poder e acaba usando o poder. Está mexendo comigo, né? Vou orar por ti. É o crente macumbeiro. Vou botar tua boca teu nome na boca do sapo de baixo joelho. Porque o macumbeiro diz que vai botar na boca do sapo. O crente diz assim, está mexendo comigo, tu não sabe com quem está mexendo. Vou dobrar meu joelho, tu vai ver o que é bom. Abençoai e não amaldiçoeis. Por isso que o Espírito Santo, ele quer nos dar muito poder, mas a gente não sabe administrar o poder. Se a pessoa mexeu com o profeta, lá vem a ursa, hein? Já vai amaldiçoar os adolescentes. Esse tempo já passou, irmão.
Nós não estamos seguindo mais os profetas do Antigo Testamento. O nosso profeta referencial é Jesus. Nosso profeta referencial é Jesus. Muito amor, né? O profeta foi lá e amaldiçoou. Eliseu foi lá e amaldiçoou Geazi. Jesus foi lá e curou os 10 leprosos, de descendência de Geazi. Porque antes de a unção ser de poder, ela é de amor. Quando você vê um crente só dando amor, é porque ele é do Antigo Testamento. Ele é discípulo de João Batista. Porque João Batista era carinhoso. O cara não queria se batizar e ele dizia bem assim: raça de víbora, seus venenosos. Ele era assim. Então tem gente hoje querendo amaldiçoar. O que é isso? Não, irmãos. Vamos abençoar a vida das pessoas, ainda que elas falem mal de nós. Então não podemos interromper o fluir do Espírito. Agora, qual é o argumento que está interrompendo o fluir da água do Espírito? Qual é o argumento? Qual é esse argumento que está aqui interrompendo? Olha só, em João capítulo 4, verso 6, quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana na fonte de Jacó, olha onde ele se encontrou com ela, na fonte de Jacó. Ela veio tirar água. E Jesus pediu água para beber, João capítulo 4. Dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber? Me pedes dar-me de beber? E ela entrou na questão de que os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus nem quis entrar nisso, irmãos. Porque Jesus tinha um foco. Jesus tem um foco na tua vida. Amém. Tem muitas questões aí, mas Jesus ele não vai entrar nesses detalhes. Ele tem um foco. Aleluia. Jesus está mirando. Aleluia. A mulher ficou questionando aqui. Ela ficou dizendo aqui: como é que tu me pedes de beber sendo tu judeu? Porque os judeus não se relacionam. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus. Jesus não entrou nem na causa, nem na questão. Jesus não perdeu tempo com isso. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. Ele queria saciar a sede daquela mulher, que não era a sede de água, era uma outra sede. Jesus não entrou nesses detalhes. Ele disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Jesus tem água viva. Jesus tem água viva. Aí o versículo 11: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Olha só. A mulher estava todo o tempo focada no natural. Às vezes a gente está tão apegado no natural que a gente não percebe o que Deus está querendo falar conosco. A mulher voltou de novo para o poço. Ela estava focada naquele poço porque era a fonte de água dela. Era de onde ela se saciava. Ela estava tão voltada para o natural que ela não percebeu o que Deus estava querendo fazer. Que ali estava uma solução poderosa para a vida dela. E aí, ela criou um outro argumento. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual mesmo bebeu e os seus filhos e o seu gado? Ela criou um outro argumento. A gente vive colocando argumentos, Deus está querendo fazer, a gente vive criando as coisas, a gente vive fazendo, a nossa mente lógica está sempre fazendo perguntas que nunca vão ser respondidas.
Porque tem coisa que Deus não vai nos responder porque Ele está interessado em outra coisa. Ele está interessado em outra coisa. E aí, quando a resposta dele vir, a gente tem resposta para tudo. Aí você, meu Deus, agora eu entendi. Agora eu entendi. Aí o versículo 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede novamente. A vida natural nunca vai saciar a nossa sede espiritual. Nunca vai saciar. Não tem como saciar. Aí o versículo 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Jesus está querendo, Ele está querendo ativar uma fonte aí dentro. Uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. Você sabe aquele crente, você se tornar aquele crente que o diabo não sabe, nunca sabe quando você está triste. No dia que você está passando guerra, você está sorrindo. No dia que você está passando tribulação, você está cantando. O diabo fica desesperado. Quando é que esse cara está passando guerra? Ele está passando guerra e dando glória a Deus. Ele está passando guerra e dando glória a Deus. Está passando guerra e glória. É uma fonte que jorra para a vida eterna, está sempre jorrando alegria, ele está sempre vencendo as suas batalhas. O diabo nunca consegue pegar ele, fica confuso. Porque o diabo quer pegar ele murmurando, quer pegar ele reclamando, quer pegar ele duvidando. O diabo não consegue pegar ele porque tem uma fonte aqui dentro. Jesus quer ativar essa fonte, Ele quer estabelecer e ativar essa fonte de água que salte para a vida eterna, Você é contagiante, onde você chega, a alegria chega, onde você chega, você espalha alegria, você exala alegria, você perfuma alegria, onde você chega, você muda o ambiente, você muda a atmosfera, e cada palavra que você libera, ela é carregada de unção, de graça de Deus, e edifica o coração do povo. As pessoas vão contar um problema para você e você vai contar uma solução. Porque é uma fonte de alegria que vai te tomar. Aí a mulher disse assim, versículo 15: dá-me dessa água para que não volte mais aqui. Ela começou a entender, eu quero essa água. Sabe aquele crente lento? A gente falou do crente lento. Ela demorou a entender, a ficha demorou a cair. Ela disse, eu quero essa água para mim. Jesus não é assim não. Aí olha o que Jesus fala aqui para ela. Jesus diz, vai, chama o teu marido e vem cá, porque eu não entrego essa água para quem tem argumento. Eu preciso limpar, porque eu vou derramar uma fonte genuína. Vou derramar algo precioso, e eu não posso derramar algo precioso no lugar contaminado. Ele não coloca vinho novo em odres velhos. Vai, chama o teu marido e vem cá. Antes de entregar a água, ele quer remover os argumentos. Ele quer tirar os argumentos. Porque onde tem o governo do pecado, não tem o governo do Espírito. Não tem. O próprio Deus disse isso. O meu espírito não agirá para sempre, porque o homem é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Deus precisava limpar. Deus precisava limpar. E aí Noé solta a pomba. Solta a pombinha. A
A pombinha precisava encontrar um encerramento de argumento. Ela precisava. E a pombinha voou. E ela encontrou o lugar de pouso. Quando Jesus saiu da água, a pombinha veio sobre ele. Aqui está alguém que não tem argumento. Só que Jesus precisava, Jesus, quando a gente é bom sozinho, a gente ganha medalhas. Quando a gente é bom em equipe, a gente ganha campeonatos. Eu preciso distribuir. Eu sou um bom intercessor, mas sozinho eu não sou bom. Eu preciso de vocês, que eu quero derramar aqui, ó. Derramar daqui, ó. Derramar daqui. Jesus precisava derramar. Ele precisava derramar, mas ele precisava encerrar um argumento. Noé, 120 anos. O meu espírito não agirá para sempre. Jesus libera o espírito. Agora eu vou liberar para a equipe. Tem 500 pessoas. Saiu 380. Ficou quantos lá no cenáculo mesmo? Ficou quantos lá no cenáculo mesmo? Ficou quantos lá no cenáculo mesmo? Encerrou o tempo da carne. Encerrou o tempo da carne. Encerrou o tempo da carne. E chegou o governo do Espírito. Vocês não entenderam. Eu me esforçando aqui. Alguns entenderam. Não disse que tem uns que são rápidos. Voltei a fita. Deus disse que o Espírito não agiria no homem, porque ele era carnal, e os seus dias seriam 120 por causa da carne. Quando o Espírito Santo desceu no cenáculo, quantas pessoas tinha? 120, para encerrar o argumento da carne. Ele desceu sobre 120 pessoas para encerrar o argumento da carne. Agora inaugurou o tempo do Espírito. Só vive na carne quem quer. Só deixa a carne reinar quem quer. Porque o Espírito do Senhor está aqui. E Ele quer governar a sua vida. Governo do Espírito, governo do Espírito, governo do Espírito. Chegou o governo do Espírito. Chegou o governo do Espírito. Chega de dar lugar para a carne. Chega de dar lugar para a carne. Chega de dar lugar para a carne. O governo do Espírito está aqui. Aqui é o governo do Espírito.